Qual que é a pergunta que eu mais recebo na consulta? Talvez essa pergunta que eu mais recebo é que é importante para você. Esse vídeo, a intenção dele é esclarecer bastante sobre esses aspectos que são importantíssimos em quem pensa em fazer uma cirurgia plástica. Quando a gente pensa em cirurgia, você quer o quê? Você quer que ela seja segura, certo? Que o resultado fica bom, mas também você quer saber quanto tempo você vai ficar de molho, ou seja, longe das suas atividades do dia a dia ali, de cuidar de filho, de trabalho, enfim, esses detalhes todos, para que você possa programar o teu procedimento. Então, isso, uma das perguntas que eu mais recebo é quanto tempo tem de recuperação. E é interessante falar sobre isso, porque antigamente, olha só, você com certeza já conhece a tua mãe, a tua tia, que no passado operava e ficava praticamente 6 meses sem fazer nada. Não podia viajar, não podia tomar sol, a recuperação era aquele trauma, né? Tanto é que muitas vezes algumas pacientes até são um pouco reticentes em relação à cirurgia, justamente porque elas acham que vai ser um karma muito grande, ela vai perder grande parte da vida dela. Mas você imagina, um ano tem 12 meses. Se você ficar 4 meses longe, ou seja, um terço do ano longe do seu dia, da sua rotina, poxa, isso é uma grande perda de tempo. Então hoje, a cirurgia ela foi evoluindo para algo que é importantíssimo, que chama-se recuperação rápida. E quando fala recuperação rápida, a gente está falando que o mais rápido possível para que você volte às suas atividades do dia a dia. Ou seja, desempenha 90% das suas atividades aí. E nesse processo todo, são 3 fatores que são fundamentais para a gente ter uma boa recuperação. Qual que é o primeiro fator? Você se preparar bem. Então, se você se prepara bem, se você é uma mulher que faz atividade física, está próximo do peso, uma mulher menos inflamada, o teu pós-operatório vai ser muito mais fácil, né? Afinal, aquela dificuldade de movimentação você não vai ter porque você tem força no core, você tem força no abdômen. Então, o preparo da paciente ele influencia muito na recuperação, que eu percebo aqui na clínica. Outro detalhe importante chama-se a técnica utilizada. Por que eu estou falando isso? Hoje recupera-se mais rápido, não simplesmente porque eu estou liberando mais rápido, ou seja, que eu estou fazendo da mesma forma como era feito no passado, e agora pode levantar o braço, e agora pode esticar o corpo, agora já pode dirigir, agora já pode voltar a fazer atividade física. Não é isso. Hoje, a técnica utilizada, que eu utilizo, né, nas minhas cirurgias, ela é diferente de como se fazia no passado. E essa diferença na técnica, o aprimoramento na técnica, é que faz com que as pacientes possam recuperar mais rápido. Me dá um exemplo aí, doutor Silvio. Bom, vamos lá. Quero falar sobre cirurgia nas mamas, tá? Antigamente, colocava-se uma prótese, na maioria das vezes por cima do músculo, retirava uma grande quantidade de tecido e falava, olha, você vai ter que ficar com os braços praticamente amarrados por 2 meses, não pode fazer nada. E se você fizer, qual é a chance de sua prótese sair do lugar, de seus pontos abrirem e tudo mais. Então, isso era no passado. Aqui é totalmente diferente. Eu tenho uma técnica que chama R24, quando a gente não tira pele ou quando tira uma pequena quantidade de tecido mamário, em que acabou a cirurgia, o paciente está movimentando os braços, já dirige no dia seguinte, já pode carregar até 15 quilos. Né? É a mesma técnica do passado? Não é. Uma prótese colocada de forma do músculo, muito bem executada, sem sangramento, com equipamentos e tecnologias específicas dessa cirurgia, que permitem que a paciente possa ter essa liberdade de levantar os braços pós-operatório, que ela possa voltar mais rápido a treinar, que possa voltar mais rápido a dirigir e a trabalhar também. Afinal, você não tem, você quer suas férias, você quer fazer, você quer viajar, você não quer ficar, comprometer grande todas as suas férias com uma cirurgia, não é verdade? Então, isso, tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Então, a evolução da técnica, ela permite uma recuperação rápida. Estou falando isso também quando é o terceiro item, né? Eu falo sobre as tecnologias envolvidas na cirurgia que conferem, além da segurança e de um resultado melhor, uma recuperação mais rápida. O que acontecia no passado? As lipos eram utilizadas com os aparelhos específicos, eram lipos que haviam maiores índices de sangramento, né? Um maior estresse do corpo, em que esse estresse do corpo repercutia em um tempo mais demorado de recuperação. Hoje, as tecnologias utilizadas, o aparelho de quebrar gordura, o aparelho de aspirar gordura, de filtrar o líquido, tudo isso permite um trauma tecidual menor. Ou seja, a paciente fica menos inchada. Se ela fica menos inchada, ela está se sentindo menos operada, com o aspecto de que está operada por menos tempo.
e dessa forma ela está voltando para suas atividades de dia de forma muito mais precoce, né? Então, as tecnologias utilizadas, elas são fundamentais para uma recuperação mais rápida. E nessas tecnologias eu quero citar sobre a anestesia também, né? Antigamente as anestesias eram utilizadas com alto índice de vômito no pós-operatório, alto índice de uma ressaca muito grande, né? São drogas que demoravam para ser metabolizadas. Hoje, a tecnologia envolvida na anestesia, ela envolve um monitoramento muito mais preciso, que faz que a gente consiga dosar de paciente a paciente, baseada na resposta que ela tem àquela medicação anestésica. Ou seja, eu uso uma menor dose para ter aquele resultado que eu quero. Então, eu não preciso de uma sobredose, porque o excesso de dose também aumenta um pouquinho a ressaca nesse pós-operatório. Então perceba que a junção de uma paciente bem preparada, uma técnica que ela é uma técnica que permite uma recuperação rápida e essa técnica bem executada, associada a uma tecnologia, a tecnologias, né, que são utilizadas na cirurgia, permitem que a cirurgia você tenha uma recuperação mais rápida. E é engraçado que algumas pacientes, elas vêm aqui achando que ela vai ficar um mês parada, deitada, olhando para cima, assistindo Netflix para recuperar. Não é nada disso. Na média, pensando na média de todas as minhas pacientes, das cirurgias, ou seja, cirurgias longas ou cirurgias menores, 2 semanas é o tempo suficiente. Hoje uma paciente veio e ela falou que foi passar por uma perícia e tudo mais, estava ótima, ela tem 30 dias de cirurgia, e aí a médica perita olhou para ela assim, ué, como assim? Como é que você tá bem desse jeito? Ah, voltei a trabalhar com 15 dias e tudo mais. Para você perceber que esses cuidados que a gente tem tanto no preparo da paciente, no momento da cirurgia, no pós, eles são fundamentais para dar algo para você que realmente, quando a gente perde, a gente não tem como recuperar. Chama-se tempo. Então, para mim, algo importantíssimo aqui na clínica, quando eu faço qualquer planejamento cirúrgico, é pensar em tempo. Tempo cirúrgico, ou seja, quanto tempo que eu vou demorar para fazer aquela cirurgia, que eu vou gastar e investir naquela cirurgia. Ou seja, eu quero fazer ela num tempo menor e para isso eu preciso de tecnologia, técnica e equipe. Então, é muita gente envolvida nesse processo todo. E outro processo é o tempo de recuperação. Então, na média, 15 dias, 90% das nossas pacientes estão já dirigindo, 90% dessas pacientes já estão voltando ao trabalho. É claro que você vai voltar a dirigir quando pensa uma lipo ou voltar ao trabalho, utilizando aquelas malhas compressivas, né, as talas e tudo mais. Mas você já consegue realizar cerca de 80 a 90% das suas atividades do dia a dia. Dependendo da cirurgia, olha só que interessante, até para ficar bem claro aqui, eu vou especificar cada cirurgia, qual que é o tempo de recuperação delas, combinado? Então vamos lá, tem uma cirurgia que chama-se prótese R24 horas. R24R, ou seja, terminou a cirurgia, só coloquei a prótese, não teve retirada de pele, ou quando eu tiro uma pequena quantidade de pele de tecido. Terminou a cirurgia, já começa a levantar os braços. No dia seguinte, ela já pode dirigir. Ela volta a trabalhar com 3 dias, tá certo? E ela pode carregar até 15 quilos. Com 2 semanas, ela já está treinando perna na academia. Então é isso, a R24 é assim. A segunda cirurgia é mastopexia com prótese. Essa cirurgia eu peço para a paciente dirigir após 7 dias, tá certo? E ela tem a liberdade de movimentar os braços até mais ou menos nessa altura, a partir do 3º dia, a partir do dia seguinte, e com 3 semanas ela já está fazendo tudo o que ela precisa, só não carregando o peso, já está treinando perna e vai treinar braço só depois de 6 meses. 6 semanas, perdão. A outra cirurgia, lipoescultura. Então, lipoescultura, você está treinando com 2 semanas, você está dirigindo com 7 a 10 dias. Combinado? Então, se você fez lipo com mastopexia com prótese, com 7 a 10 dias você já consegue dirigir, na média 15 dias. Então, olha só. Doutor, se eu fizer mini abdômen, mama, faço uma lipoescultura e o mini abdômen. Aí eu vou pedir com 2 semanas, eu acredito que você já consegue dirigir. E com 3 semanas é uma vida praticamente normal. Combinado? E se a gente fizer uma cirurgia um pouquinho maior, tipo uma makeover, faz abdominoplastia e tudo, mas com 3 semanas você está dirigindo tranquilamente. Para você perceber que nada é acima de um mês. Então você não precisa gastar as tuas férias todas planejando a tua cirurgia. É claro que o planejamento da cirurgia, essa questão de tempo, a gente depende do tempo de outras pessoas para ter disponibilidade para nos ajudar. Então o que eu quero dizer com isso é que hoje uma paciente bem preparada, você usando uma técnica aprimorada e atual associado à tecnologia, a recuperação ela vai ser mais rápida. E a gente vai atrás daquilo que é fundamental aqui para mim, que chama-se resultado bonito, com segurança e recuperação rápida. Combinado? Então, siga no canal aqui
e cada vez mais vão ter essas informações que eu acho muito valiosas para quem pretende ser submetido a uma cirurgia plástica e que também você possa encaminhar para suas amigas que têm esse desejo também. Afinal, uma informação boa, a gente tem que chegar longe. Valeu!